Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Estamos chegando aqui para mais uma aula de Química Geral, né? Nas últimas aulas nós estávamos discutindo o contexto, né, das transformações químicas. Vimos aí alguns tipos de reação, vimos como balancear essas reações, vimos como verificar, né, as evidências, né, de ocorrência de reação e vimos também como obter, né, os produtos, né, prováveis de uma reação, principalmente as reações de simples troca, dupla troca e reações de combustão. Na aula passada nós iniciamos, né, verificando o processo de estequiometria de reações. E aí nós vimos, né, que o princípio básico, né, número 1, para se trabalhar a estequiometria de reações, é a gente se dar conta disso aqui. Primeiro, tem que ter uma reação química e essa reação tem que estar devidamente balanceada. Algumas relações podem acontecer e sempre nós vamos recair na resolução de uma regra de 3 simples. Como o nome já está dizendo, toda regra de 3 ela vai ter, né, o envolvimento de duas grandezas, onde 3 valores são conhecidos e nós estamos em busca, né, dessa proporcionalidade, né, dessa correlação desse quarto valor, que vai identificar, né, a correspondência entre essas duas grandezas. E essas grandezas envolvidas, né, no cálculo estequiométrico em se tratando de uma reação química, nós podemos estar correlacionando valores de massa, e aí nós falamos que todas as vezes que o problema mencionar massa, nós temos que nos lembrar de que a massa atômica dos elementos está na tabela periódica. E como a massa está na tabela periódica de cada elemento, nós temos como identificar a massa molar, né, de uma substância química qualquer que esteja envolvida no cálculo estequiométrico, decorrente de uma reação química, certo? E essa massa molar, já está dizendo, é a massa que corresponde a 1 mol. E o mol está relacionando a quantidade de matéria, né, envolvendo o mol de átomo, mol de molécula, mol de íon, mol de elétron. E nessa quantidade de mols, né, de matéria, quase não sai a palavra agora, nós vamos ter aí a constituição, né, de uma constante muito importante nos cálculos estequiométricos. E essa constante nós vamos chamar de constante de Avogadro. Avogadro foi um cientista que ele permitiu que nós tivéssemos uma aproximação coerente entre o mundo macroscópico e o mundo microscópico, o mundo atômico, tá certo? Então, se nós fôssemos numa balança, verificar, aferir a massa de um determinado composto, né, nós não tínhamos condição de verificar isso em termos atômicos, porque isso é muito pequeno. Então, essa aproximação, né, do mundo macroscópico foi possível, né, atrelando aí os conceitos estabelecidos por Avogadro. E aí nasce a constante de Avogadro, que é esse fator de proporcionalidade aqui. 6 vezes 10 a 23 é um valor aproximado, porque esse valor geralmente os livros trazem aí como 6,0223, então várias casas decimais aqui. Mas para facilitar os cálculos, nós vamos considerar neste curso o valor aproximado igual a 6 vezes 10 elevado à 23ª potência aí, tá certo? E se nós estivermos ainda fazendo uma correlação com o volume presente em 1 mol, por isso que a gente chama de volume molar, nós vamos atrelar a isso o valor de 22,4 litros. E esse valor é aplicado tanto como se você está trabalhando com substâncias gasosas e líquidas nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, condição normal de temperatura e pressão. Que condições são essas? É você estar trabalhando com temperatura de 25 graus e a pressão de 1 atmosfera.
Como a gente trabalha com regra de 3, certo? Nós podemos relacionar massa com a própria massa, massa com mol, mol com mol, mol com massa, mol com quantidade de átomos, moléculas, íons, elétrons, através da proporcionalidade com a constante de Avogadro. Podemos ter correlação da constante de Avogadro com o volume molar, constante com mol, constante com massa. N opções nós podemos trabalhar. E em todas elas nós vamos estar sempre nos reportando ao quê? A trabalhar com uma regra de 3 simples. E aí nós temos que sempre observar aquela história que eu falei. Se no discurso tem 5 personagens, para trabalhar a regra de 3, só 2 desses personagens vão participar. Então, na reação química, nós só vamos tecer olhar para aquelas grandezas que forem mencionadas, tá? No problema, no exercício, em análise. Tá certo? E aí, decorrente disto, nós realizamos alguns exercícios, dos quais nós vamos dar continuidade agora. E o primeiro dele é o seguinte: considera a reação balanceada. Olha, já estamos com a reação balanceada. Aqui estamos apresentando uma reação de síntese do dióxido de carbono. Lembrando, reação de síntese é sinônimo de reação de adição. Você tem este reagente, 2 mols de monóxido de carbono no estado gasoso, está reagindo com 1 mol de moléculas de oxigênio no estado gasoso. Esta combinação, por meio de uma reação de síntese, vai conduzir à formação dessa espécie aqui, que se chama produto de reação, que são 2 mols de dióxido de carbono ou gás carbônico no estado gasoso. A reação já está devidamente balanceada. Se não tivesse, basta usar o método das tentativas e, como regra, né, lembrar da palavrinha mágica lá do macho. Nós já vimos nas outras aulas. Metal vem primeiro, depois os ametais, por último esses ametais aqui nessa sequência, carbono, hidrogênio e oxigênio. Fazendo a contagem de átomos que tem presente no reagente, tem que estar igual à quantidade de átomos que está no produto, na natureza nada se perde, tudo se transforma, você faz essa verificação, ok? Então, está aqui posto a reação totalmente balanceada. Vamos à ordem de comando do problema. Qual, olha aqui, está direcionando você, está fazendo uma pergunta, qual o volume do gás carbônico obtido nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, pressão de 1 atmosfera e temperatura de 25 graus. Quando empregamos 16 gramas de quem? De oxigênio na reação com o monóxido de carbono. Foi dado a massa molar. Se não tivesse dado a massa, por que deu massa molar? Porque o problema tem dado em 16 gramas. Tem um dado em 16 gramas que é massa. Falou em massa, tem que lembrar da massa molar, tá certo? Que vem lá da tabela periódica. Fazendo o cálculo que nós já mostramos, né, nas aulas passadas. Eu apaguei aqui, mas, por exemplo, CO vai na tabela periódica, a massa atômica do carbono é 12, do oxigênio é 16. 12 com 16 daria 28 gramas por mol. Ou seja, em cada mol nós temos 28 gramas deste constituinte em termos de massa. Tá certo? Mas aqui você não vai precisar se preocupar com isso, porque o problema já está trazendo o valor, né, dessas massas. E também forneceu o volume molar nas condições normais de temperatura, que é igual a quanto? 22,4. Se ele não tivesse falado, como aqui falou em volume, você já lembra desse nome, gente. 22,4 litros, é uma constante, tá certo? Está aplicado tanto para gases quanto líquidos, né, nas condições normais de temperatura e pressão. Uma vez feita a leitura deste problema, vamos agora fazer a montagem para que a gente faça o desenvolvimento e chegue nesta resposta que está indicada aqui.
Então, a primeira coisa é pensar quais foram as espécies que foram mencionadas no problema. Então, falou aqui em CO2 e falou em oxigênio. Na reação com isso aqui, é só uma complementação, só para referenciar que se trata de uma reação de monóxido de carbono com oxigênio produzindo dióxido de carbono. Então, gente, somente vai vir oxigênio e 2CO2, que é exatamente isso que está aqui. Não tem o que isto aqui aparecer, porque se aparecer vai ser um intruso, vai ser um curioso. Não foi chamado para participar, né, do processo. Então, está tendo um bate-papo, né, uma treta agora entre o oxigênio e o dióxido de carbono. Então, não tem nada que o monóxido de carbono se intrometer, né, nesta conversa. Estou falando dessa linguagem assim para que você possa, né, perceber, né, né nada, né? Tô com né, não tô repetindo né, parece um disco arranhado, né? Então assim, para que você possa perceber quem faz parte do processo. Então só são essas duas espécies aqui, nestas quantidades, porque a gente tem que levar em conta a reação balanceada. Se você não levar em conta a reação balanceada, você vai ter problemas, tá certo? É que nem uma fábrica. Imagine que você vai produzir, lá está tendo a produção de calça jeans e esquece um dos ingredientes. Ou um dos ingredientes era para colocar duas quantidades, você só coloca uma. Vai aparecer o tingimento da calça de uma cor, vai ficar o tecido, né, mais fraco. Então, não vai sair o produto 100%. Tá certo? Então, tem que ter muita atenção. Ora, do O2, falou em 16 gramas. 16 gramas é o quê? É massa. E do CO2, falou o quê? Volume. Já coloca aqui volume. Gente, falou em massa, tem que lembrar da massa molar, que está na tabela periódica. Falou em volume, tem que lembrar de 22,4 litros. Se falar em mol, é só olhar para esses numerozinhos que estão aqui do lado. E se falar em quantidade de matéria, quantidade de átomos, moléculas, aí você lembra do número de Avogadro, que foi o que nós vimos ontem, ó. 6 vezes 10 a 23, ó. Falou em moléculas, átomos, íons, certo? Então, facilmente você consegue identificar. Gente, chegou nisso aqui, agora é pura matemática. Olha, de onde vem esse 32? É a massa do O2, a massa molar. Corresponde 2 vezes volume. Então, eu estou falando agora do volume molar. Então, é 22,4. Se não tivesse aqui, já era para lembrar. Portanto, o que é que tem mais no exercício? Tem 16 gramas de oxigênio. Então, já coloca aqui. Isso corresponde a quem? A X. A regra de 3 está montada. Uma vez a regra de 3 montada, vamos fazer aquilo que eu já ensinei na aula passada. Vamos isolar o termo desconhecido, né, que é o valor que nós estamos buscando, aqui o x, isola ele. Vamos multiplicar os valores conhecidos, fazendo o famoso cruz-credo, certo? Ou seja, a multiplicação dos meios pelos extremos. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos multiplicar os conhecidos. Tá aqui em cima. Coloca o traço da fração, né, para representar a divisão. E agora, faz esse outro aqui, ó. Correlacionando com o valor que você está querendo encontrar. Portanto, x é igual, multiplica esses valores aqui, que são todos conhecidos, e divide por esse valor que você está querendo buscar essa correspondência com o 16, certo? Então, agora, matemática pura. Corta grama com grama, 16 vezes 2 dá 32. 32 vezes 22,4, você chega exatamente nesse valor que está aqui. Dividido por 1 vezes 32, 32. Pega esse valor, divide por 32, encontra esse valorzinho aqui, 22,4 litros de CO2.
Alguém poderia me explicar, matematicamente falando, por que que deu exatamente o mesmo valor, 22,04? Alguém poderia me dar uma luz para entender? Olhando para os números que aqui estão dispostos. Se você observar, vou ajudar vocês, estou bonzinho hoje. Olha, aqui tem 32. Se você observar, aqui tem a metade. Mas essa metade vai multiplicar por 2, então vai ficar exatamente 32. Então é como se tinha 32 e permanecesse 32, então ficou 1 para 1. Não mudou nada. Então se tinha 22,4, vai permanecer 22,4. Tá certo? Então é só para que você observe que os números, eles conversam. Os números, eles dialogam. Eles não estão aqui à toa. Pois não? Depois do resultado final, dividir por 32 de novo, não foi? Isso, porque vem para cá. Ó. Pegou esse valor aqui, dividido por 32. Aí deu Aí 22,4. deu o mesmo resultado que estava lá em cima. Deu o mesmo resultado que estava lá em cima. Por quê? Porque foi uma consequência da operação que você realizou. Não é coincidência, tá certo? Não é coincidência. Se você analisar, aqui tinha 32, aqui tem a metade de 32. Então, teoricamente, se esse 2 aqui não existisse, esse valor aqui ia cair pela metade, certo? Mas como esse 2 existe, então quando multiplica pelo 16, vai permanecer 32. Então, 22,4 será o valor mais provável. Fazendo uma analogia, né, pela lógica matemática envolvida. Tá certo? Mas não tem que estar fazendo essas analogias. Ah, eu não estou com tempo. Está com tempo, faz isso aqui. Ó. Prepara tudo direitinho. Encontra o valor do x, isola ele aqui. Multiplica os conhecidos, divide pelo valor que você está buscando a correspondência. Se chama meios pelos extremos. É a forma como a gente desenvolve, né, a regra de 3, verificando essas razões e as suas proporções. Tá certo? Então, chegou 22,4 litros. Ou seja, se você tiver 16 gramas disso aqui, vai corresponder a 22,4 litros de CO2. Tudo bem, gente? Facinho, né? Então, se você está vendo as coisas facinho desse jeito, imagine quando chegar nisso aqui. Olha o exercício 5. Não vou ler a questão no início, porque trata-se da mesma reação. Só que agora o que é que ele está querendo? Olha o que é que ele está querendo. Preste atenção, faça as marcações. Ó. Qual o número de mols? Olha, número de mols. De quem? Do monóxido de carbono, necessário para formar 4,48 litros. Falou em litros, eu tenho que lembrar de quê? Do volume molar, que é 22,4 litros nas condições de temperatura normais de temperatura e pressão. E isso aqui é o gás carbônico. Então, quem é que foi falado no problema? Monóxido de carbono e gás carbônico. Então, é esse e esse. Basta esse e esse. Ok? Então, vamos colocar ele aqui e vamos colocar o outro aqui. Lembrando que desse aqui eu estou falando de mols. Bota a palavrinha mol aqui. E eu já disse que quando fala em mol, olha para o númerozinho que vai aparecer aqui do lado, do fator estequiométrico, certo? E agora, quando falar aqui do outro, 4,48 litro. Litro é o quê? Volume. Tá certo? Então, vamos montar. Agora, preste atenção numa coisa. Olha para cá. Aqui tinha 1, aqui tinha 2. Dois números diferentes. Quando os números são iguais, você simplifica. Professor, por que eu vou simplificar? Preste bastante atenção. Olhe para o exemplo anterior. Esses números aqui não vão ficar na parte de cima e esses aqui não vão ficar na parte de baixo. Então, de uma forma ou de outra, o 2 que tem aqui ia ficar embaixo e o 2 que tem aqui ia ficar em cima. É o mesmo que dividir 2 dividido por 2. Ia dar 1.
Então, a gente ia fazer mais conta e, na verdade, ia chegar no mesmo resultado. Então, de cara, ó, quando os números estequiométricos aqui forem iguais, já exclua eles. Por quê? Porque, matematicamente falando, quando você for fazer a operação, esses números vão ser simplificados. Vão ser divididos. Um número dividido por ele mesmo, tá certo? Vai dar 1 como resposta. Então, eu ia estar fazendo cálculo desnecessário. Professor, mas eu quero fazer, porque eu quero aprender, eu quero treinar matemática. Fique à vontade, tá certo? Mas é desnecessário. Então, pegou isso aqui, já estou colocando, desconsiderando. Então, isso aqui dividido por ele mesmo dá 1. Esse aqui dividido por ele mesmo vai dar 1. Se aqui tivesse um 3 e aqui tivesse um 3, mesma coisa. Tivesse metade e aqui tivesse metade, mesma coisa. São iguais? Cancela, tá certo? Já simplifica na linguagem matemática. Então, aqui vai ter 1 mol, corresponde 1, e como aqui é volume, 22,4 nele. Continua lendo o problema. 4,48 litros de gás carbônico. Como aqui é gás carbônico, coloca 4,48. Então, agora o X vai estar aqui. Veja que no exercício anterior, a informação da massa era do oxigênio. E o que eu estava querendo é o outro. Nesse é o contrário. A informação que temos no problema é de uma espécie que está aqui. Mas eu estou querendo buscar isso aqui. Ah, professor, mas eu em casa ontem, quando eu testei, eu botei esse aqui desse lado e esse outro do outro lado. Aí isso aqui ficou desse lado e isso aqui ficou do outro. Eu estou errado? Mesma coisa, gente. É como você está se olhando na frente do espelho. Você vai estar só vendo sua imagem invertida, mas quando for fazer a operação matemática, vai chegar exatamente na mesma resposta. Tá certo? Então, agora, mesma coisa. Ó. Vamos isolar o x. Tá aqui ele, eu vou isolar ele. Pego os conhecidos, que são esses aqui. Ó. Os conhecidos são esses agora. Ó. O que é que eu chamo de conhecido? É quando todos os valores existem. Então, 1 mol vezes isso aqui. Dividido, agora eu vou pegar o outro. Isso aqui, relacionando com o x. Então, 1 vezes 22,4. O 1 vai embora com 1, o litro vai embora com litro. Aí fica 4,48 dividido por 22,4. Isso aqui, dividido por isso, vai chegar em 0,2 mols de monóxido de carbono. Então, gente, o segredo de qualquer problema dessa natureza, faz a leitura, identifica a reação quimicamente balanceada, vai para a ordem de comando. Quem é que está sendo chamado para a regra de 3 na ordem de comando? Não tem essa de ficar inventando. Leia e transcreva. Mol de monóxido, volume de gás carbônico. Então, o que tem é isso. Ó. Mol disso, volume disso. Na primeira linha, o que é que vai acontecer? Analise a reação e faça as devidas correlações de forma apropriada. Então, aqui é mol, vai olhar somente para cá. Como aqui é volume, olha para o mol e olha para o 22,4. Tá certo? Então, você vem, representa, pega o valor que estava indicado lá no problema, resolve a regra de 3 chegando nesse valor. Professor, qualquer exercício eu faço desse mesmo jeito? Desse mesmo jeito. Só coloque cada ponto no seu devido i. Tá certo? Então, não troque as bolas, porque senão você vai trocar a proporção. E a reação tem que estar devidamente balanceada. Alguma pergunta, gente? Então, vamos para frente. Outro exemplo. Olha, a reação aqui era a reação de síntese. A reação agora aqui é uma neutralização, ou seja, é uma neutralização completa. Toda vez que falar em neutralização, estou falando de reação de dupla troca. Olha o enunciado. Na neutralização completa, e detalhe, toda reação de neutralização é a reação entre um ácido com uma base, produzindo sal e água. Toda reação de neutralização é um tipo de reação de dupla troca ou metátese. E sempre vai ter um ácido reagindo com uma base,
produzindo sal e água. E tem que balancear, observando a método das tentativas, pela regrinha lá do macho, tudo como nós já observamos, tá certo? Em casa, vocês podem testar o seguinte, ó. Esqueçam esses números que estão aqui ao lado, certo? E faz a reação assim, ó. NaOH mais H2SO4. Quais são os produtos que você vai obter? É exatamente isso aqui, ó. Como fizemos nas aulas anteriores. Dissocia isso para gerar o cátion iônio, dissocia isso para gerar o cátion iônio. Faz a combinação do positivo com o negativo e gera exatamente isso que está aqui. E finaliza o balanceamento pela regra do macho. Tá certo? Vamos fazer, né? Vamos deixar de preguiça. Então, esse aqui, você vai ter NaOH, produzir Na+, mais OH-. H2SO4 vai produzir o hidrogênio e o SO4. Esse 2 vem para cá, fica 2-. E aqui tem 1 no final, vai ficar mais 1. Tá certo? Como tem 2 hidrogênio aqui, coloca 2 hidrogênio aqui. Agora, aquilo que eu disse, ó. Combina esse com esse, ó. Lembra as cargas, ó. Aqui é positivo, aqui é 2-. Quando as cargas são diferentes, tem que descer. Foi o que aconteceu aqui, ó. Na2SO4. H com OH é água. Como tem 2, 2H2O. Esse 2 apareceu aqui, certo? Por quê? Porque quando você aplicou a regra do macho, aqui tem 2 sódio. Então, aqui tem que ficar 2 sódio também. O resto vai estar totalmente, devidamente balanceado. Então, se o problema perguntar, escreva o produto da reação de neutralização completa do NaOH com o H2SO4. Então, você coloca desse jeito a setinha, faz essa brincadeirinha aqui para poder escrever isso que está aqui. Balanceie ela, faz a regra do macho, confere 1 por 1. O último que faltou é porque tem 2 sódio aqui, vai ficar 2 sódio aqui. A reação está prontinha, está devidamente balanceada, aí agora você vai para a estequiometria da reação. Certo? Então, estou brincando com vocês, fazendo várias possibilidades. Quando vocês forem assistir de novo esse vídeo, dê atenção, né, para essa conversa, porque não é que todo problema você vai ter que fazer isso. Não, você vai fazer de acordo com a ordem de comando apropriada. Não se preocupe que eu estou apagando aqui, mas isso tudo está ficando salvo na nossa gravação. Estou limpando somente para que a gente possa ter uma visualização melhor do que a gente vai discutir agora. Então, vamos brincar como ele está correlacionando aqui. Então, gente, diz o seguinte, na neutralização completa de 200 gramas de NaOH. Então, já sei que isso aqui vai aparecer na minha treta. Com H2SO4. Calcular o número de mols do sulfato de sódio. Quem é o sulfato de sódio? Esse aqui é o ácido sulfúrico, hidróxido de sódio, sulfato de sódio é isso aqui. E aqui, água. Tá certo? Então, você vai ter, ó, que botar no jogo este com esse aqui. Desse aqui tem gramas, então é massa. Desse aqui está dizendo que é mol. Quando fala em mol, é esse molzinho que está aqui. Quando fala em massa, tem que lembrar da massa molar. Olha aqui como eu sou bom. Já estou dizendo o valor. Mas se eu não dissesse, era só você ir na tabela, pegar a massa do sódio, 23, oxigênio, 16, hidrogênio, 1. Soma tudo isso, vai dar 40 gramas por mol. Ou seja, em cada mol tem 40 gramas de hidróxido de sódio. Tá certo? Então, vamos montar agora. Ó. 2, a massa 40, corresponde 1 mol. Qual foi a massa de NaOH? 200, que vai corresponder a quem? X. Então, isola o valor do X, multiplica os conhecidos, 200 gramas vezes 1, dividido
Por quem? Por quem? Pelo valor que você está querendo buscar a correlação aqui para indicar o x que tem proporcionalidade com esse 200. Você vai agora multiplicar 200 vezes 1 dá 200. Corta grama com grama, ou seja, simplifica. 2 vezes 40 dá 80. 200 dividido por 80, isso é uma fração, toda fração, uma divisão. 200 dividido por 80 vai dar exatamente 2,5 mols de Na2SO4. Perguntas? Perguntas? Maria, como tá bom o negócio hoje. Ninguém tá perguntando nada, tá todo mundo dormindo, é? Por enquanto tá tranquilo. Que maravilha. Vamos para o penúltimo. Penúltimo de hoje. Já foi esse já? Que não passou? Agora sim. Olha só. Essa reação passada é uma reação de dupla troca, né? Do tipo neutralização. Agora, nós vamos falar de outro tipo de reação. 13,5 gramas de ácido sulfúrico. Professor, eu não me lembro a fórmula do ácido sulfúrico. Aí você vai olhar as aulas de função quando nós estudamos isso aqui. Ácido sulfúrico. Ácido tem que ter hidrogênio. Quando fala de sulfúrico, é S junto com O. Sulfúrico é de enxofre, então, junto com O. Então, nesse caso aqui, vamos ter o H2SO4. Eu não me lembro ainda como é que danado chegou esse 2, como é que chegou esse 4 aqui. Se você pode lembrar por um caminho mais fácil. Todo ácido dessa espécie aqui vem derivado de um óxido ácido. Então, aqui você vai combinar água com esse óxido aqui. Ó. H2SO3 com mais um, O4. Então, H2SO4 é um ácido que é derivado de um óxido ácido. Ou seja, a combinação desse óxido misturado com água. Tá certo? Então, ácido sulfúrico reage com alumínio. Qual é o símbolo do alumínio? Al. Para formar essa substância. Que substância é essa, minha gente? Como é o nome desse composto? Alguém se arrisca aí? Al2SO4. Se é derivado de um ácido, lembra lá, troca ico por ato. Então, seria o quê? Como é o nome disso aqui? Se é sulfúrico, troca ico por ato. Então, vai ficar sulfato de quem? De alumínio. Certo? Toda vez que o ácido terminar em ico, o sal vai trocar ico por ato. Então, vai ficar sulfato de alumínio. Certo? Então, a reação, ele já deu a reação e ela está balanceada. Professor, se não tivesse balanceada, como é que eu fazia? Do jeito que a gente já aprendeu, certo? Dissocia isso aqui, dê uma olhadinha nessas aulas aqui, ó, quando a gente fez balanceamento dessas reações aqui, ó. É esse tipo de aula aqui. Reação de simples troca, ou também chamado de deslocamento, que são reações de oxidação, redução. Oxidar dá elétrons e quem recebe, redução. Certo? Então, só para a gente contextualizar. E deu também a massa molar. Por que veio a informação da massa? Porque aqui tem dado em massa. Então, apareceu massa, ó, já casa com a massa molar. Apareceu volume, volume molar, 22,4. Apareceu mol, já lembra dos valorizinhos que estão aqui ao lado. Falou em quantidade de átomos, moléculas, lembra do número de Avogadro, aquele número bem grandinho. Certo? Esse aqui, ó, 6 vezes 10 a 23. Ok? Então, vamos brincar com a reação. Do mesmo jeito que eu fiz na anterior, vamos fazer nessa também, né? Para ficar tudo bonitinho. Então, eu chego para você e digo, escreva a reação química devidamente balanceada do alumínio com o ácido sulfúrico. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Alumínio mais
H2SO4. Produz quem? Ora, se alumínio for mais reativo do que hidrogênio, essa reação vai acontecer e o hidrogênio vai se formar. Se você olha aquela tabela lá de prioridade, o alumínio está antes do hidrogênio. Então, essa reação acontece. Tá certo? Então, aqui vamos montar como a gente fez para os outros exemplos. Alumínio é um metal, ele tende a perder elétrons. Quantos elétrons o alumínio vai perder? Está no grupo 13. Então, ele perde 3 elétrons, se transformando nessa espécie aqui, Al3+. No caso do H2SO4, nós fizemos no anterior, não foi? Eu apaguei, mas ele estava exatamente aqui nesse lugarzinho aqui. Vamos fazer de novo. H+, mais SO4, 2-. Como tem 2 hidrogênio aqui, coloco 2 aqui. Ok? A carga positiva com a carga positiva se repele, mas ela tem uma excelente afinidade pela carga negativa, atração eletrostática. Então, isso aqui vai se combinar com isso aqui, ó. Veja que o 3 aqui, 2 aqui, são todo mundo diferente. Então, esse desce para cá e esse desce para cá. Então, vai ficar o quê? Al2, SO4, 3. Tá certo? Então, Al3 e SO4, 2-, quando se combina, vai ficar nisso aqui. Mas, eu já cansei de dizer, mas vou repetir. O hidrogênio precisa descarregar. Então, ele vai se transformar nisso aqui. Lembra, hidrogênio, flúor, cloro, bromo e iodo sempre vai existir na forma bimolecular. Então, tem que botar H2. Então, essa reação produz hidrogênio. Certo? Então, tem aqui 2. Vamos botar lá. H2. Certo? Então, vai ficar o H2. Agora, vamos balancear seguindo quem? A regra do macho. Primeiro metal. Então, primeiro vem alumínio. Quantos alumínio tem aqui? 2. Aqui só tem 1. Então, coloca 2 lá. Colocou 2 alumínio. Depois do alumínio vem a metal. A metal tem enxofre. Olha, tem 3 enxofre aqui. Aqui só tem 1. Então, imediatamente, já coloco um 3 aqui. Então, ficou 3 enxofre, 3 enxofre. Certo? Na sequência, carbono. Não tem carbono nessa reação. Mas tem hidrogênio e oxigênio. Então, vamos para os hidrogênios. Aqui eu vou ter 6 hidrogênios. Aqui eu vou ter só 2. Ora, qual é o número que eu tenho que multiplicar por 2 para dar 6 que tem aqui? 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Certo? E agora, por último, os oxigênios. Lembra que eu já disse, quando balanceia o hidrogênio, o oxigênio já vai estar balanceado. Então, você vai ter só a confirmação aqui. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 4, 12. Então, se pedir, escreva a reação, pega isso com isso, faz essas combinações, chega a escrever o produto. Reação balanceada. Aplica a regra do macho para balancear. Professor, por que tem que ter a reação balanceada? Porque quando você vai fazer os cálculos estequiométricos, os fatores, né, de proporcionalidade têm que estar de forma balanceada, equivalente. Você não pode estar com quantidade diferenciada. Ok? Então, fez isso, está aqui, a reação já foi dada no problema. Eu só apenas abri um pouco uma caixa dentro do nosso cérebro para conversar um pouquinho sobre o produto de reação. Lembrando que isso aqui é uma substância simples, isso aqui é uma substância composta, então é um tipo de reação de simples troca, que acontece quando o alumínio é mais reativo do que o hidrogênio, por isso ele desloca o hidrogênio na reação, produzindo esses dois outros compostos aqui indicados. Então, no problema, vai ficar a mesma coisa. Eu vou apagar, vou botar mais para cá, para não ficar muita coisa na tela. E agora vamos fazer exatamente o que o problema está pedindo.
Então, ele diz o seguinte, gente. Ele diz ácido sulfúrico e hidrogênio. Então, a conversa é somente entre ácido sulfúrico e hidrogênio. Está aqui, ó. E está aqui. Olha a conversinha que eu disse, ó. Quando os números são iguais, já cancela. O que é que tem do ácido sulfúrico? Gramas. Então, isso é o quê? Massa. O que é que eu quero do hidrogênio? Massa também. Tá certo? Então, falou em massa, tem que ter a massa molar. Já está aqui, tudo bonitinho para vocês. Então, aqui vai ficar 1, porque lembra, 3 e 3 simplifica todo mundo, fica só 1. Professor, se eu não quisesse botar esse 1, ótimo. 1 vezes qualquer coisa vai permanecer qualquer coisa. A massa do H2SO4 é quanto? 98. Corresponde, qual é a massa do H2? 2. De onde danado vieram esses números? Do hidrogênio, 2 vezes 1, 2, mais 32, mais 4 vezes 16. Soma tudo, deu 98. Não precisa se preocupar, estou explicando no caso desse valor não ter sido fornecido no exercício. Você teria que fazer este cálculo à parte, certo? A massa do H2SO4 registrada no problema, 13,5. Corresponde a quanto? X. Isola o X, multiplica os conhecidos, divide pelo desconhecido. Então, divide por isso aqui. Cancela grama com grama. 13,5 vezes 1 dá 13,5 vezes 2 deu isso aqui. Dividido por 1 vezes 98, 98. 27 dividido por 98 deu exatamente esse valor aqui, gramas de H2. Tranquilo, gente? Depois assistam com muito carinho esse vídeo para que vocês aprofundem mais. Independente do tipo de reação, a brincadeira é a mesma, minha gente. E nós vamos finalizar com esse exercício aqui, que é um exercício de quê? De combustão. Lembra? Combustão, reação exotérmica, libera calor. O ΔH, ou seja, a variação de entalpia, é menor do que zero. Libera calor. Você vai sentir um aquecimento se você estivesse no laboratório fazendo isso, né? Perto, né, do que você estaria presenciando, né, ao vivo no laboratório. Então, considere a equação química não balanceada. Então, já está sinalizando que você vai ter que aplicar o macho aqui para chegar no resultado da reação. Do butano, que é um gás combustível utilizado em isqueiros, representado por essa equação aqui. Então, ele já deu a equação. Professor, ele pode não dar a equação, não é? Eu lembro que o senhor falou vagamente, eu estou me lembrando aqui, de reação de combustão. Perfeitamente. Se falou em combustão, já sabe, todo produto da combustão completa é sempre CO2 e água. Então, precisa de combustível, que é o butano, o comburente, que é o oxigênio, o fogo, certo? Para fechar o triângulo do fogo. Como a combustão é completa, sempre produz CO2 e água. Professor, mas se não fosse completa e fosse incompleta, ia ter os mesmos precursores da reação, só que o produto ia ser diferente. Ia ser água com monóxido de carbono e uma outra opção seria carbono, que é a fuligem, mais água. Tá certo? Então, essas mesmas, depois você pode testar essa mesma reação, esse mesmo exercício em casa, certo? Mudando somente o tipo de combustão e ver o que é que vai acontecer. Um detalhe, gente. Como a combustão é total, você vai usar 2 mols, né? Vai usar a quantidade toda. Tem que ter muita quantidade de oxigênio suficiente para consumir isso aqui e produzir isso aqui. Se fosse incompleta, ia ter menos oxigênio. Tá certo? Então, tá aqui a reação e ele pergunta o número de mols de gás carbônico, CO2, usado na combustão total de 2 mols de butano. Então, ele já disse de cara para a gente quem vai entrar na nossa conversa. Vai ser isso aqui com isso aqui. O resto nem interessa, mas eu preciso ainda balancear a reação. Então, vamos para a regra do macho, para descobrir esses númerozinhos que estão aqui. Então, tá lá, macho. Metal, não tem nenhum metal. Ametal,
Vamos para quem? Não tem nenhuma metal diferente desses. Então, vamos para o carbono. Está em carbono aqui, ó. 4 carbono aqui, aqui só tinha 1. Por isso que esse 4 está aqui. Deixa eu botar a corzinha diferente, que fica melhor. Esse 4 está aqui, porque aqui tem 4 carbonos. Ok? Feitos os carbonos, agora vamos para os hidrogênios. Eu tenho 10 hidrogênios aqui. Aqui eu só tinha 2. Então, tem que botar 5. Por que 5, professor? Porque 5 vezes 2, 10. Dá exatamente os 10 que tem aqui. Agora, por último, o oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho? Tem 5. 4 com mais 2, ou 4 vezes 2, 8. Com mais 5, 13. Preste atenção. Esqueça isso aqui, ó. Ele não está aqui. Certo? Ainda. Olha o que é que eu tenho aqui, ó. 5 e 8 dá 13. Então, são 13 oxigênio. Tem condição, aqui tem O2. Se eu botar 6 vezes 2, 12. 7 vezes 2, 14. Passou. Agora eu vou te dar uma dica. Você vai aprender. Quando o resultado que tem aqui for ímpar, imediatamente para balancear o oxigênio, você vai botar a mesma quantidade que deu aqui, só que divide ele pela metade. Por que dividir pela metade? Porque 13 dividido por 2 é como se fosse 6,5. 6,5 duas vezes dá o 13 que está aqui. Então, para que a gente não enlouqueça buscando fórmula para isso, basta você fazer isso aqui, gente. Ó, deu 13, que é um número ímpar, um número bonito, né? Deu um número ímpar aqui, o que é que vai acontecer? Você simplesmente vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui, ó, já bota ele e divide por 2. Porque quando dividir por 2, ó, esse 2 daqui vai cancelar com esse 2, sobra o 13, que é exatamente o 13 que já está do outro lado. Professor, se desse 17 aqui, imediatamente, 17 dividido por 2. Professor, e se desse 16? Aí é ótimo, né? Porque 8 vezes 2 dá 16. O problema é só quando é ímpar, gente. Quando é ímpar, aí a gente tem que analisar isso aqui. Agora, às vezes, tem combustível que tem oxigênio aqui, por exemplo, etanol. Aí, esses oxigênios daqui tem que se acrescentar com os que aparecer desse outro lado. Aí, às vezes, nem precisa fazer essa fração, porque quando bota o número inteiro aqui, que soma com o outro, já dá exatamente o que está do outro lado. Vai de cada caso. Então, está feito totalmente o balanceamento. Por que eu tinha que fazer o balanceamento? Porque antes só ia ter uma quantidade dessa e uma quantidade dessa. Ia dar errado. Porque nós estamos vendo que, em termos de reação, quando você tem essa quantidade com essa, vai produzir 4 dessa. Então, já coloca aqui, ó. Aqui é mol, aqui também é mol, tal como está dito lá no problema. Então, aqui tem 1 e aqui tem 4. Quantos mols tem de butano? 2. Vai produzir quanto? X. Isola o X, multiplica os conhecidos, divide pelo desconhecido. Então, corta mol com mol, 2 vezes 4, 8, embaixo vai ficar 1. 8 dividido por 1, 8 mols de CO2. Então, perfeitamente está aí concluído, balanceado, independente se é dupla troca, se é simples troca, se é combustão completa, se é combustão incompleta, síntese, decomposição, o tipo de reação que tiver, o processo é exatamente o mesmo. Você monta os personagens envolvidos e você associa cada material com a sua grandeza. Perguntas? Então, em não havendo perguntas, nós vamos encerrar, tá, esta aula por aqui e concluímos, né, o material correlacionando aí com estequiometria de reações. Agradeço a presença de todos nessa aula e nos encontraremos na próxima semana para discutirmos, né, os temas relacionados aos seminários. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês.